Bom dia para você, bom dia para sua família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal, o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, cardeal, arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, que toda semana está aqui conosco, nos ajudando a refletir, a pensar e a conversar sobre a vida da igreja e tantas coisas bonitas. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom domingo. Bom dia a vocês também. Bom domingo, feliz domingo para todos. Hoje nós antecipamos o dia do Papa, né? O dia de São Pedro, geralmente o dia de São Pedro, amanhã é dia de São Pedro, São Paulo, Dia né? 29, né? Nós celebramos no calendário litúrgico, mas quando não é domingo, no dia 29, a gente põe para o domingo mais perto, ou antes ou depois. Então hoje é dia de São Pedro e São Paulo, que nós celebramos na liturgia São Pedro e São Paulo. Nós vamos comemorar hoje São Pedro e São Paulo na liturgia. No calendário fica 29, mas é hoje que nós vamos celebrar na liturgia para que o povo todo tenha condições de também participar da celebração litúrgica, mesmo à distância, né? Mas, sobretudo, também para se recordar do Papa, que este é o dia especial também de oração pelo Papa. Nós vamos começar com o Evangelho, que o Dom Gilo sempre nos ajuda a refletir sobre o Evangelho. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus, né? Esse tu és Pedro é parte de um diálogo, onde Pedro primeiro diz, tu és Cristo. Interessante. É chamado, no Evangelho, o trecho chamado Confissão ou a Profissão de Pedro em Cesareia de Filipe. Quando Jesus pergunta aos apóstolos, escuta, por aí estão dizendo o que de mim? Interessante, né? Jesus quer saber o que o povo está dizendo dele. O que dizem por aí? Quem eu sou? E então, uns dizem que é Moisés, outros que é Elias, outro que não sei o quê. E Jesus ouve essas respostas, né? A conversa no meio do povo, né? A respeito dele, mas não se preocupa. Aí pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus. E Jesus diz, muito bem, Pedro, isso não foi uma inspiração humana que te disse isso, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Em outras palavras, não foi um pensamento humano, mas foi Deus que te revelou isso. Por isso eu te digo, tu és Pedro, tu és Cristo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, que em hebraico é Cefas, e Cefas significa pedra. Pedro, pedra. Pedra rocha sobre a qual se edifica. Jesus edifica a igreja sobre a rocha. Pedro, o fundamento da igreja é a profissão de fé de Pedro. Mas qual é a profissão de fé de Pedro? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Pedro que reconhece, tu és o Cristo de Deus, tu és o ungido de Deus. O Cristo, Filho do Deus vivo, como é outra versão, né? Então, esta é a fé de Pedro, a profissão de fé de Pedro, sobre a qual se edifica a igreja. E é o fundamento base da igreja, a profissão, isto é, de afirmar Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é o ungido de Deus. É o Messias esperado, né? É o Messias esperado, aquele que cumpre a promessa da salvação, aquele que justamente realiza as promessas de Deus para a humanidade. O Dom Gilo, mas fica muito evidente depois, na própria Sagrada Escritura, a liderança de Pedro também, entre os 12, né? Com certeza, Pedro tinha uma liderança marcante em relação aos apóstolos, mesmo que ele tinha as suas fraquezas. Sim. Né? Pedro era impulsivo, falava, depois pensava. Mas Pedro era generoso. Pedro era um homem assim, de um amor, de uma dedicação, de um entusiasmo impressionante por Jesus. E por isso Jesus, depois da ressurreição, vai perguntar, Pedro, tu me amas mesmo? Tu me amas? 3 vezes pergunta Pedro, porque Pedro 3 vezes tinha fraquejado, né? Tinha fracassado na sua fé, disse, não conheço Jesus, não conheço Jesus. 3 vezes Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Pedro realmente amava Jesus. Jesus podia confiar a Pedro
que aquilo que lhe faltava talvez de calma, ele tinha excesso em dedicação e amor e faria tudo por Jesus e pelo Evangelho. Por isso Jesus promete, eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves são sempre o sinal, o símbolo do poder, né? Poder sobre a igreja, poder, né, de abrir e fechar, né? Sim. Portanto, de decidir com autoridade sobre a igreja. Dom Odilo, o Papa, a figura do Papa, a gente chama Pedro de primeiro Papa e depois a gente tem os papas e os líderes que vão sucedendo a Pedro. Essa liderança continua justamente no apacentar do rebanho de Pedro. Exatamente, entre os apóstolos, também depois da morte de Jesus, no início da vida da igreja, existe um claro reconhecimento da autoridade de Pedro e daquilo que Jesus tinha dito a Pedro. Os apóstolos sabem disso e reconhecem isso, por isso reconhecem a autoridade de Pedro. E mesmo Paulo, né, que era muito forte também, mas Paulo reconhece a autoridade de Pedro. Mesmo quando ele diz numa passagem da sua carta, creio que é aos Gálatas, que ele foi lá e corrigiu Pedro. Pedro tinha tomado uma atitude que não era das melhores, lá quando ele, por medo de escandalizar os judeus, ele acabou escandalizando os cristãos pagãos, vindos do paganismo, né? E Paulo diz, não, agora não tem mais que ligar, né, para as práticas anteriores, porque agora em Cristo a coisa é outra. E, portanto, Paulo corrige Pedro, mas Paulo reconhece a autoridade de Pedro, né? Até ele diz que depois de algum tempo que Paulo estava já pregando o Evangelho, ele foi a Jerusalém para falar com Pedro. E para confrontar se a pregação dele, Paulo, era a mesma de Pedro, e para afinar a pregação de Paulo com a de Pedro, né? Interessante. E essa autoridade, ela sucede justamente com os papas, né? Com os papas. Isso. Isso passou naturalmente para a igreja de uma forma natural, diria assim. Pedro acabou em Roma, né? Onde ele foi o chefe da igreja de Roma, por isso o primeiro bispo de Roma, da comunidade de Roma. E depois Pedro foi martirizado, e justamente nós estamos nesta celebração, nesta festa, celebrando o martírio de Pedro e Paulo. Depois do martírio de Pedro, quem o sucedeu em Roma foi reconhecido como sucessor de Pedro. E todos os que sucederam Pedro em Roma, da Diocese de Roma. Diocese de Roma. Hoje é Francisco, é o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, sucessor de Pedro na Diocese de Roma. Estes são reconhecidos como aqueles que têm o mesmo carisma de Pedro, isto é, de manter a igreja unida, de estar à frente da igreja, receberam a autoridade de Pedro, como Jesus deu a Pedro. Isto passou para a igreja bem rápido, não precisou muito tempo para que a igreja reconhecesse isso. Por isso nós temos a série dos bispos que sucederam Pedro em Roma, que são reconhecidos como Papa. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e assim por diante, né? Os sucessores de Pedro, um após o outro. E assim, a linha de sucessão de Pedro nunca se interrompeu. Nunca, isso que é interessante, ela nunca se interrompeu. Teve confusões no meio da história. Mas ela sempre foi mantida. E foi depois clareado. Que teve época que teve 2 papas e até 3 papas. Mas isso claramente foi uma anomalia até que se corrigiu isso. Porque, é claro, havia a ingerência da política, poderes políticos, de quem queria ser Papa e que, portanto, não reconhecia a eleição do Papa, e aí se... O senhor está tocando numa coisa interessante. Tem gente que naquela época, então, que não reconhecia a autoridade do Papa. A gente viveu e vive hoje, de repente, uns arroubos de autoritarismo de algumas pessoas que, de repente, também hoje não querem reconhecer a autoridade do Papa. Infelizmente, é verdade. Infelizmente, também hoje tem grupos que não reconhecem o Papa e ficam inventando intrigas e teorias da conspiração
para dizer que o Papa Bento não renunciou, que foi obrigado a renunciar, que foi deposto. Gente, vamos pôr os pés no chão, vamos pôr a cabeça no lugar. Papa Bento renunciou, ele falou muito conscientemente, humildemente. Papa Bento reconheceu Francisco como verdadeiro sucessor. Até disse em certa ocasião, quando começou a ter essa discussão, o Papa é Francisco. Papa Bento diz, Francisco é o Papa, não sou eu. Né? Agora é Francisco o Papa. Portanto, é só quem quer por confusão que começa a levantar essas questões. Então, é claro que ao longo da história da igreja nós tivemos mais de um momento, mas o interessante é que as coisas sempre se aprumaram pela linha de uma sucessão legítima do apóstolo Pedro. Né? E quem não está com o Papa não está com a igreja. Para nós católicos é muito claro, quem não está com o Papa não está com a igreja católica. Mesmo que continue dizendo que é católico, mas se não está com o Papa, não está com a igreja católica. Ubi Petrus ibi ecclesia, diz o ditado latino, onde está Pedro, aí está a igreja. E, portanto, quem está com Pedro está com a igreja. Quem não está com Pedro não está com a igreja. Isso é muito claro na igreja católica. No dia para a gente terminar, eu queria, a gente todo ano, no dia do Papa, no dia que a gente celebra São Pedro e São Paulo, nós temos o chamado óbolo de São Pedro, que é uma esmola, né, uma coleta que é feita para a caridade do Papa, né? Verdade. Sim, porque neste dia, em primeiro lugar, todos são chamados a rezar pelo Papa. Sim, sim, sim. O dia de São Pedro e São Paulo é dia do Papa, é, portanto, dia de oração pelo Papa. Dia de manifestar também nosso carinho, nosso apreço, nosso reconhecimento ao Papa. Dia de oração, especialmente. Então, hoje vamos rezar especialmente pelo Papa. Rezamos em toda a missa, todo domingo rezamos pelo Papa. Depois da consagração tem ali, né, a oração pelo Papa e pelo bispo daquela diocese. Esta é a oração justamente que manifesta a unidade da Igreja. Mas hoje de maneira especial. Por outro lado, na festa de São Pedro e São Paulo, todos os anos a Igreja realiza uma coleta chamada Óbolo de São Pedro. Né? E essa coleta é destinada, vamos dizer, à caridade do Papa. Em outras palavras, o Papa não precisa desse dinheiro para ele. Sim. Ele usa desse dinheiro reunido, que é uma coleta em todas as igrejas católicas do mundo, para sustentar a igreja onde ela mais precisa. Portanto, nas comunidades mais pobres, nas situações de emergência, de catástrofes. Mesmo agora, por exemplo, durante a pandemia do coronavírus, muitas iniciativas do Papa foram tomadas para socorrer populações, países mais pobres, até mesmo mandando equipamentos, respiradores, sim, é verdade. leitos para UTI e assim por diante. É claro, o Papa não consegue resolver o problema de todo mundo, porém, como um sinal dessa presença, dessa proximidade dos pobres e das pessoas mais necessitadas. Então, esta é a coleta de hoje, porém, esse ano nada feito, porque nós ainda estamos com as igrejas vazias. Então, a coleta do óbolo de São Pedro, neste ano, foi adiada para outubro. Nós teremos em outubro, ainda o dia, vocês vão ouvir, a coleta do óbolo de São Pedro. Desde logo a gente já recomenda, né, coloquem do lado aquilo que você vai dar como sua parte no óbolo de São Pedro. Odilo, muito obrigado. A gente termina e eu queria cumprimentar o senhor. Hoje é o dia do onomástico também, que o nosso cardeal chama Odilo Pedro Scherer. Então é dia de São Pedro. Eu também chamo Pedro, também chamo Juarez Pedro. Então, viva os Pedros. Viva os Pedros, né? Viva os Paulos. É verdade, viu? São Pedro e São Paulo. É Nos uma dê a festa bênção. muito bonita, os dois grandes apóstolos são Isso mesmo. como que as duas colunas fortes da igreja, desde os tempos apostólicos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.